Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vindo e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive, não é? Pois bem, eu ainda vou falar sobre o caso do advogado-geral da União e os embargos de declaração absolutamente absurdos que foi feito pelo advogado-geral da União. E aí, nesse sentido, eu começo, na verdade, fazendo uma comparação, e depois ao longo da minha explicação espero que isso fique claro, uma comparação desses embargos declaratórios com o caso julgado pela Suprema Corte Americana em 1896, Plessy versus Ferguson, em que a Suprema Corte Americana consagrou a ideia de separados mais iguais. Foi uma decisão tão absurda, inclusive para a época, que muitos a consideram o estopim, o último ponto aí que sustentou a guerra de secessão americana entre o sul e o norte do país, e que, no caso dos Estados Unidos, o norte venceu, né? Um dos grandes problemas do Brasil é que numa guerra desse tipo, historicamente, quem teria vencido aqui, quem venceu no final das contas, foi o sul, ideologicamente falando, né? Mas eu queria fazer essa comparação para começo de conversa dessa decisão da Suprema Corte com muito do que o advogado-geral da União vai argumentar nesses infelizes embargos de declaração. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as segundas e quintas, sempre às 19 horas, salvo algum imprevisto. E trato aqui de questões de direito, de política, basicamente a partir da Constituição, do direito constitucional, que é a minha área. Depois esse conteúdo também é disponibilizado no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também ao podcast do Birosca News, no Deezer, Spotify, Apple e várias outras plataformas de podcast. Quem quiser conhecer, pode ir lá no link que está na minha bio do Instagram, que tem os links para acessar esses canais. Pois bem, eu vou me basear muito aqui numa discussão que eu já tive com o Paulo Iotti, que nós fizemos no sábado, nas discussões que ele e eu tivemos, inclusive, sobre a petição que ele acabou protocolando em resposta a esses embargos e aos embargos igualmente horrorosos feitos pela Comissão Parlamentar Mista da Família. E também em um artigo que eu li do Tiago Amparo, publicado na Folha de São Paulo, eu vou colocar o link no final, e de uma nota feita pelos advogados para a democracia, advogadas e advogados públicos pela democracia. Pois bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, eu queria insistir em algo que o Paulo Iotti já falou na peça dele e no que eu adiro completamente. Esses embargos de declaração da AGU, eles são eivados de um vício processual chamado má-fé processual. Eles tentam, a partir de uma pseudo-omissão ou contradição, na verdade, mudar a decisão do STF. Então, eles querem dar o que a gente vai chamar em processo de efeitos infringentes aí a decisão, mudando, na verdade, querendo esvaziar por completo essa decisão, tirando, na verdade, afinal de contas, da decisão todas as possibilidades de homotransfobia que não sejam de violência física, ou seja, qualquer violência verbal, qualquer crime contra a honra, no final das contas, cometidos contra pessoas LGBT, estariam fora da incidência da decisão do STF, estariam fora de incidência da lei do racismo, que é aquela que o STF estabeleceu ao reconhecer a homotransfobia como espécie de racismo, mandou aplicar essa lei até que o Congresso faça uma lei própria, o que obviamente não deve acontecer tão cedo. O que a AGU argumenta na sua petição é um pseudo-direito de segregar, sim. E aqui eu queria trazer alguns pontos da petição da AGU. Ela realmente pede
que haja um direito de pessoas em estabelecimentos comerciais, em banheiros, em transporte público, de expulsar pessoas LGBT porque eu estou incomodado com a existência daquela pessoa LGBT no metrô, no ônibus, no restaurante, num bar ou no banheiro. Por isso que eu comecei esse vídeo falando dos separados mais iguais, porque é exatamente a mesma coisa que a Suprema Corte decidiu lá no final do século XIX, né? Todos nós somos iguais, mas não precisamos viver junto. Essa é uma decisão absurda. A decisão da Suprema Corte é uma decisão absurda. Aliás, é uma decisão que obviamente vai contra todos os preceitos de qualquer coisa constitucionalmente, minimamente constitucional. Eu até falei que a decisão da Suprema Corte foi o que precipitou a Guerra de Secessão, mas na verdade essa é uma decisão que vem logo depois do final da Guerra de Secessão. Ela vem justamente depois da aprovação das emendas 13, 14 e 15, que consagrou a igualdade, e a Suprema Corte então vai dizer, ok, somos iguais, mas não precisamos viver juntos. E aí é que vem essa decisão horrorosa, que vai permanecer durante mais de 50 anos, até que esse precedente é revogado na Suprema Corte em 1954. Ora, se isso já é um absurdo, imaginar que um país como os Estados Unidos teve uma decisão como essa, a pretensão do advogado-geral da União aqui é igualmente absurda, só que nós estamos falando de 2 séculos seguintes. Nós não estamos falando do final do século XIX, nós estamos falando da segunda década do século XXI. E a quem que esse advogado está representando? O Tiago Amparo lembra muito apropriadamente que 74% dos brasileiros são a favor que a homossexualidade deva ser aceita. É o mínimo também, né? Mas significa que o advogado-geral não está representando a maioria quando peticiona dessa forma. Ele argumenta que, ao lado da liberdade religiosa, que expressamente é protegida na decisão do ministro Celso de Mello, que foi acompanhado pela maioria, também outras liberdades têm que ser protegidas, como a artística, científica e profissional. Ora, a mesma argumentação dele, então a argumentação dele significa o quê? Que eu posso, por exemplo, fazer um programa de humor, né, discriminando pessoas LGBT. O mesmo argumento dele poderia ser utilizado, mas isso, obviamente, o advogado-geral da União não diz, para todas as outras pessoas que também são protegidas pela lei do racismo. Ou será que a proteção por discriminação por orientação sexual e identidade de gênero vale menos do que a proteção que é dada nos casos de racismo contra negros, contra judeus, contra religiosos, porque religiosos também são protegidos pela lei do racismo. Então, será que a gente pode então fazer programas de humor antissemitas? Porque por que a gente vai garantir a liberdade artística, científica e profissional apenas para que se possa falar cientificamente, de maneira neutra, como se obviamente tais coisas existissem, né? Neutralidade, inclusive, não há na ciência, a gente sabe disso há quase um século. Será que então a gente não poderia fazer a mesma coisa com relação a negros, com relação a judeus ou com relação a religiosos? Por que a gente vai permitir então a liberdade artística, científica ou profissional para apenas falar mal de homossexuais? Por que a gente não permite isso também com relação a judeus? Porque está exatamente na mesma lei, está exatamente no mesmo patamar. E se é para falar de coisas que são naturais, como ser negro ou ter uma ascendência judaica, ser religioso não tem nada de natural. É algo absolutamente construído. Então, se é para se referir a coisas que são construídas, que são mutáveis, porque é isso que eles vão argumentar com relação à homossexualidade, então pronto, vamos fazer isso então com relação a religiosos, com relação à religião dos outros, não é? Obviamente não a nossa. Nesse sentido, igualmente péssimo, mas aí a gente é um jornal, então você não espera conhecimento jurídico, um editorial do jornal Gazeta do Povo do Paraná, que vai nessa mesma linha. E, de novo, eu gostaria muito de ouvir desse mesmo editorialista da Gazeta do Paraná se o mesmo argumento dele vale também para eu poder fazer piada de judeu. Vale para eu poder fazer uma publicação científica contra os judeus.
Não é? Porque, afinal de contas, estão todos protegidos exatamente pela mesma lei. Mas, ok, o editorial de um jornal dele, eu não espero um conhecimento da Constituição, das leis, etc. Do advogado-geral da União, eu espero. Do advogado-geral da União, eu espero que ele defenda os interesses da União e não os interesses ideológicos de quem está no poder, de uma pessoa que está no poder, porque, infelizmente, é por aí que o advogado-geral da União vai. Essa questão de eu poder expulsar pessoas de dentro de transporte público, de novo, vai me lembrar a célebre decisão da Suprema Corte que eu mencionei no início, que é justamente Plessis versus Ferguson, é justamente sobre um caso de um pretenso direito aí da companhia de trem de expulsar um negro de um vagão destinado a pessoas brancas. E é isso que o advogado-geral da União, 2 séculos depois, está falando com relação a um pretenso direito, por exemplo, de empresas de transporte público de expulsar gays, gays, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros, enfim, de dentro de um transporte público. Ora, onde é em que planeta que isso faz sentido? Em que realidade que isso faz sentido? Será que ele é o advogado-geral da União do Irã? Quer dizer, essa petição pode ter sido hackeada direto da Advocacia Geral do Irã, porque a Arábia Saudita, de algum lugar desses, eu consigo imaginar o advogado-geral do Estado, não é? Defendendo tirar gay de dentro de transporte público, ou de restaurante, ou de bar, ou seja lá do que for. Não é? E é importante a gente sempre lembrar que essa lei do racismo ela já protege religiosos. Em nenhum momento é pedido um esclarecimento sobre a aplicação da lei para religiosos. Em nenhum momento é pedido explicação da aplicação dessa lei, que pode gerar problemas, como o advogado-geral da União quer, com relação a judeus. Não, é só com relação aos homossexuais que ele quer restringir a aplicação da decisão pelo STF. O que, na verdade, nós vamos ter aí, e para eu caminhar para o fim, é um constitucionalismo abusivo. Essa é uma teoria que vem se desenvolvendo dentro do direito constitucional, já tem grandes autores falando sobre isso, que é você usar a Constituição, usar os direitos fundamentais contra ela mesma, contra a Constituição, contra os próprios direitos fundamentais. Ou seja, com uma pseudo-defesa da liberdade religiosa ou da liberdade de expressão, quando, na verdade, isso está sendo argumentado de forma abusiva, porque isso não faz sentido, quer-se ferir os direitos fundamentais das outras pessoas. Quer-se um pretenso direito de continuar sendo homotransfóbico, de discriminar pessoas por orientação sexual e identidade de gênero. Eu espero, muito sinceramente, que apesar da decisão do STF sobre a criminalização da homotransfobia não ter sido unânime, que pelo menos o julgamento desses embaixos de declaração sejam unânimes, no sentido de mostrar o nonsense e o descabimento dessa petição. E mais, que a Advocacia Geral da União seja não só perca esse recurso, como também seja condenada por litigância de má-fé, porque é o mínimo que se espera dentro do Estado Democrático de Direito por parte da Corte Constitucional, face a argumentos tão absurdos, tão estapafúrdios como os que estão nessa petição. E percebam, em nenhum momento eu estou criticando a pessoa do advogado-geral da União, estou questionando a instituição. Porque a instituição, a Advocacia Geral da União, errou muito feio. Ela poderia ter feito esses embargos para questionar a questão do STF ter feito uma lei, ter criado um tipo penal, que é uma questão vencida, mas poderia ter ido por esse lado. Mas o que a Advocacia Geral da União fez, nesse caso, é absolutamente indigno com a função. E eu tenho conversado com alguns advogados da União de carreira, não que foram escolhidos ad hoc pelo presidente para ser o advogado-geral, e os com que eu conversei, eles estão absolutamente envergonhados com esse tipo de coisa. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem eu volto para a gente poder falar de mais alguma coisa absurda, estapafúrdia, bizarra, que acontece nessa birosca de país. Porque isso daqui, obviamente, não é um país. Isso aqui é um projeto. Né? E, infelizmente, um projeto de Irã, pelo visto. Né? De, sei lá, um Irã gospel, talvez? Fica aí a dica. Até lá.